Olá, seja bem-vindo ao Mexili Podcast, nosso primeiro episódio hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo dois grandes especialistas no assunto. Eu diria que são os melhores do mercado. Eu estou aqui com o Cláudio Tomanini. Prazer, Cláudio. Olha, que bom estar aqui com você. E o prazer é de estar aqui. Então, muito bom. São 20 anos que eu te conheço. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Lembro da tua trajetória e você da minha. Então, Sim. Isso é muito, muito legal. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Cláudio. E também aqui com o Sidney Oliveira, também um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu estou privilegiado, porque eu conheço ele há muito tempo, nunca fiz um podcast contigo. Não. E você também é privilégio de estar aqui estreando o podcast, então eu estou no privilégio total aqui. Vamos ver para onde que nós vamos aqui no nosso bate-papo, né? A gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa a todos os empresários, a todo mundo corporativo, né, que é alta performance na gestão comercial. Eu vou só apresentar um pouquinho o mini currículo desses dois feras que estão aqui comigo. Essa é a hora que ela deixa a gente bem velho. Aliás, tem gente que fala assim, mas você já fez tudo isso? Eu falei, não, eu estou muito velho, sou isso. Então, Cláudio é um dos maiores nomes quando o assunto é vendas, com estratégia e resultados. Mais de 35 anos de experiência no front de grandes empresas. Ele percorreu aí toda a trilha, né, desde vendedor até diretor. Há mais de 30 anos, ele forma líderes nos MBAs da FGV, além de ter passado por ESPM, IBMEC e Fundação Dom Cabral. É autor de 5 livros. Já colocou mais de 1 milhão de pessoas para pensar diferente em suas palestras provocativas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ele já atuou em 7 países. Tomanini também é presidente da New Marketing, estratégia, consultoria, focada em vendas e alta performance. Tem formação em marketing, obviamente, né, em comunicação dirigida pela SPM, extensão internacional pela Wharton School e especialização em neuromarketing, onde conecta ciência, emoção e performance comercial. Uau! É só isso, só tudo isso. É só porque estudar é muito gostoso. Não é, Cláudio? E Sidney, também vou fazer uma breve apresentação aqui. Autor da metodologia exclusiva para os programas de formação e mentoria. Já realizou diretamente a mentoria de centenas de profissionais e tornou milhares de mentores em diversas iniciativas. E entidades como o Instituto de Mentoria, PUC do Rio Grande do Sul, Business School de São Paulo, Escola de Mentores e dezenas de empresas. Né? Através de sessões de mentoria individuais ou em grupo, atua desenvolvendo aí executivos e empresas com foco em transição de carreira, gestão de pessoas, programas de sucessão. Mais de 20 anos trabalha como consultor de carreira, com foco em gerações, desenvolvimento de mentores e jovens potenciais. É autor de 10 livros sobre liderança e do best-seller da série Geração Y. Uhum. Também trabalhou como executivo, né, e diretor em grandes bancos e foi fundador dos sites Achei e SIC. Perfeito. Nossa, eu estou com 2 feras aqui do mercado. Ficou rico. Foi. Mas depois teve um episódio, então deixei de ficar rico também. Então, veio e foi. Não, um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra, na verdade, estar aqui com vocês. Bom, vou começar aqui com o professor Cláudio Tomanini. Cláudio, fala uma coisa. Como é que você define hoje o mercado atual com relação à alta performance? Como você acha que está o cenário atual hoje? Ixi, pensa essa daí, ó. Essa daí não é fácil, Essa né? Dá para falar. Essa não é fácil. Tem que falar disso, né? Até porque, primeiro que nós estamos em 2025. Parece que tem uma névoa aqui em cima, porque não está fácil para os empresários, não está fácil para as pessoas. Por um outro lado, nós temos um nível de engajamento dentro das corporações que eu acho baixo, muito mimimi. As pessoas reclamam de absolutamente tudo, por insatisfações até pessoais, mas que levam isso para a liderança das organizações. O outro, as margens diminuindo substancialmente,
cada vez mais difícil, porque tem mais gente vendendo do que gente comprando. Um monte de pessoas que são mediáticas e acham que a solução está num Instagram, que está numa leitura que fez de 4 linhas no Facebook e que se acham dominadora daquele assunto sem ter lido ao menos uma página. Verdade. E quando você fala de engajamento, de trabalho, de alta performance, acho que está sendo usada demais. E aí choraminga, não, por que eu tenho que fazer isso? E esquece que a vida é uma construção, que a carreira é uma construção. E aí o que acontece? Ela deu 3 passos, ficou cansada, se achou usada e quer parar. Para dizer disso, eu acho que o Sidney, se não comunga, ele tem uma história muito legal disso, mas eu tenho uma história muito legal para dizer sobre alta performance. Eu aprendi alta performance quando era um adolescente. A casa da minha mãe dava enchente. Lá no Campo Limpo, onde eu fui criado, na periferia, e uma vez, eu, muito indignado com tudo aquilo, muito indignado, eu trabalhava durante o dia, à noite eu fui para a escola, levava marmita térmica para aquilo, e aí eu chego, tá aquilo. Eu falei, que inferno. Enfim, falou um palavrão lá, e a minha mãe, uma boa italiana, que já nos deixou, me deu um tapa na boca e falou, você sabe que o ensino pode te tirar disso aqui. E você não acha que as coisas é fáceis. Mas eu vou te falar uma coisa, e ela falou uma frase, que obviamente não foi nessa estrutura, mas o sentimento foi este. Ela falou assim, se você acha que ficar rico, prosperidade, estudar é muito difícil, acredite, ficar na pobreza é muito mais difícil. Eu nunca mais esqueci daquilo. Que lição. E aí, você fala, é isso mesmo. As pessoas querem buscar alta performance, não, elas querem conquistar a alta performance sem passar por um processo, por uma jornada. E eu falo que o mais prazeroso da vida é exatamente a jornada. A jornada. Eu quero ser feliz. Felicidade não está lá, está no caminho que você vai percorrer. Fernando Pessoa tem uma frase que eu acho maravilhosa. É um poema. Haviam pedras no caminho. E aí a gente pode mudar um pouquinho esse poema e dizer, juntei todas e um dia construí o meu castelo. E eu acho que é isto que é alta performance. É o caminho que você fez, com erros, acertos, mas que conseguiu, ao longo do tempo, buscar essa alta performance. Eu queria complementar o nosso amigo, porque assim, olha, o Tomanini, a gente está vivendo um cenário hoje tão frágil que eu acho que a gente, um pouco mais veterano, tem culpa nessa história. Porque, de alguma maneira, a gente caminhou com pedras e com muita dificuldade e a gente começou a criar uma geração dizendo, eu sofri, meu filho não vai sofrer. O que acabou acontecendo é que hoje tem uma superficialidade onde, sim, surge a pessoa, diante de uma dificuldade, começa a não querer enfrentar a dificuldade, porque nós não preparamos, não é que não preparamos, a gente poupou tanto da dificuldade que ele olha a dificuldade hoje e fala, é intransponível, ou seja, estou vendo pedra, ele não consegue pensar no castelo. Por quê? É tudo muito superficial, tudo muito rápido. O que era valor, a gente olha a tua história e fala, nossa, que valor profundo tem. Ele olha e fala, tá bom, ok. E já quer o próximo. E assim, é tudo muito rápido, tudo muito descartável, tudo muito... tô aqui, se der, deu. Se não der, também não é meu problema, não é culpa minha. Ou seja, nós estamos vivendo um período onde, sim, a alta performance está ameaçada principalmente pela falta de compromisso. A falta de acordo dentro daquilo que é combinado. Então, essa fragilidade, talvez, hoje, ameaça muito o que a gente chama de alta performance. E o pior, as empresas estão optando pelas fórmulas ou então como que automatizar o que der para automatizar. Ou seja, hoje a gente é abordado para venda por um robô no WhatsApp. Exatamente. Que ele tenta, eles jogam para lá. Não, porque pelo menos não reclama. Né? Então, quais as características que vocês acham que precisa ter um líder comercial para que ele tenha uma equipe de alta performance? Quais são as principais características que vocês
identificam? Eu gosto muito de entender que o papel do líder, em algum aspecto, é de ser um educador, mas no sentido de desenvolver a maturidade. Então, o líder tem que ter um caráter provocador. É muito comum e assim, é muito clichê o videozinho do John Wayne ensinando o menino a nadar. E assim, provavelmente todo mundo já viu esse vídeo. Ele chega para o menino e fala, olha, para você pescar melhor, tem que ir do outro lado do rio. O menino fala, eu não consigo ir porque eu não sei nadar. Ele olha para ele, quantos anos você tem? E o menino tinha lá os seus 6, 7 anos de idade. 6, 7 anos, peraí, pum, e joga o menino no lago. O menino começa a se debater, não nada com performance. Ele nada do jeito que ele conseguiu, mas ele chega do outro lado. E aí é uma coisa que o jovem de hoje, quando descobre isso, o menino chega do outro lado e fala, eu consegui. Não foi você que me jogou, não. Eu consegui. E isso dá satisfação. O que está faltando hoje é a gente ter coragem de jogar. Mas a gente fala, mas você vai jogar, é irresponsável. Não, não é irresponsável. Quando você joga no lago, você fica de olho, porque é o que ele faz. Bate a perna, não fica apavorado, vai mexendo. Ele vai dando pequenas instruções à liderança, de longe, mas deixa enfrentar. Fica dando direcionamento. A hora que o menino chega lá, fala, pronto, agora viu? Você viu que você tem capacidade? Ele delega com instruções. Volta. Né? Isso, e delega com instruções. E ele está pronto. Faz isso. Pega um bebê com menos de 1 ano, joga na piscina. Sim. Joga na piscina. Isso aconteceu com o meu filho, que o professor fez isso. Eu fiquei em desespero. Ele falou, espera. E tinha uma professora do lado. Começou a se bater e tal, e não deu nada. Eu acho que muita coisa a gente vem preparado e a gente desaprende. Sim. Na verdade é que você se acostuma. Você imagina, a criança pula da cama, que é uma altura substancial para um bebê, e ela dá risada quando cai. E se cair e chorar, e se for ela chora do susto. Ela chora do susto, não tanto da dor. Mas ela conseguiu e ela tinha ousadia. E ao longo do tempo, a gente vai minando. Esquecendo. Quando era moleque, eu me lembro das coisas que eu fazia quando era moleque, que eu falo, cara, não é possível que um ser humano normal vai fazer uma coisa dessa. Descer de carrinho de rolimã numa pista assim. Era aquela coisa da adrenalina. Quando era moleque, que meus filhos não escutem isso, eu tirava racha de carro na cidade universitária. Coisa mais inconsequente. Nunca bati. E sem cinto de segurança. Sem cinto de segurança. Sem o carro ABS, nem tinha, né? Nada, sem ABS, sem nem nada. E aí você fala o seguinte, a gente corria mais risco, sentia mais adrenalina. Aí quando você fica adulto, você começa a aprender, a adrenalina é dentro de uma linha de risco. É uma adrenalina, só que você tem mais preparo e sabe fazer uma análise melhor. E a gente vai deixando de fazer isto. Pelo quê? Aí eu acho que está a palavra, hein? Chamado status quo, que a gente não quer perder. E que muitos deles não querem perder. O status quo. Se eu fizer isto, eu vou ser compromissado. Se eu fizer, eu serei julgado. Se eu fizer isso, eu serei o quê? Se eu fizer, vai... E sabe o que é melhor? Então, vai devagar. E aí jogam culpa no compliance do compliance da empresa, joga culpa no mundo que nós estamos vivendo, mas acabam não querendo ensinar a nadar. Muito legal isso. Eu vou trazer, vou bagunçar teu roteiro aí, tá? Não, aqui Tonini, eu queria dividir contigo um dos cases que eu vivi recentemente como cliente. Como cliente, eu fui numa loja de imóveis lá, estou montando um apartamento, e eu, como cliente, fui visitar a loja e queria ver a solução. E ele demorou para chegar na solução, não queria fazer a solução. Ele falava assim, não, vamos conversar primeiro. Eu falei, cara, eu queria ver, eu já tenho o imóvel, né? eu mandei a planta para ele antes, falei, cara, desenha aí uma coisa e me propõe, porque eu quero ter ideias. E ele demorou para chegar no desenho das fotos da ideia. Mas eu preciso saber o que você... Cara, fica um jogo de esgrima, de venda. Esse jogo de esgrima que não está vendendo nada. Aí chegou uma hora que ele falou assim, olha, eu vou preparar a planta, já trago o orçamento. Eu falei, olha, só uma coisa, eu queria ter as ideias, me dá uma ideia de orçamento que eu quero pensar. Mas por que você não vai fechar agora? Eu falei, porque o primeiro, imóvel não está pronto. Segundo, eu quero ter ideia e quero comparar. Mas eu só não vou fechar agora. Mas o que está te impedindo? Aí começou aquelas frases de gancho, eu não sei, gancho de venda.
Mas o que Técnicas você de sente? negociação. Por que você não não fecha? é. O que está te impedindo? Mas o menino fazia isso, assim. Chegou uma hora que eu falei, cara, para. Não vem com técnica de venda para mim, eu já te disse. E aí vem esse problema. A gente está vivendo um período onde quem está no papel do vendedor está mais irritando o comprador do que realmente realizando a venda. Eu queria o comentário, porque nessa hora eu ainda falei... Tomanini, como eu queria você aqui agora treinando essa equipe, porque a turma mesmo, eu falei, gente, eu como cliente, tá me agredindo essa venda, tá me incomodando. Incomodando. E aí, olha que interessante, porque em algumas palestras do Tomanini, ele costuma falar bastante sobre isso, né? Que o vendedor, ele escuta pouco. Muito pouco. Não é? Muito pouco. Sabe o que é isso? É que agora está uma moda absurda de um monte de gente ganhando dinheiro, ensinando como é que ganha dinheiro. E ficaram ricos ensinando como é que ganha dinheiro. Não que eles ganharam antes, aquela coisa. Não, eu trabalho há muito tempo com vendas. Nunca vendeu. Onde? Não, e trabalhou foi diretor mas não foi multinacional, não entendeu de processo e aprendeu a falar, brega pra caraca pra se vestir e acha que é negócio bacana pra caramba, que é a coisa o cara de... Eu não vou nem entrar em mérito, senão vou achar que eu... porque eu ia falar que calça sem meia, sabe aquele negócio? Não, calça sem meia, não. Calça curta. Terno curto. Terno sem meia, enfim, não deixa. É o código de hoje. Para. Mas tudo bem, ok, tô velho, então respeitem isso. Mas essas coisas chavão que vieram, roteiros pré-prontos, sem entender nada, é lamentável. O que eu vejo? Me ligar um cara aqui, que eu te falei até o nome da empresa, não precisamos citar. Ô, Cláudio, eu vi que você acessou, blá, 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 e eu gostaria de entender um pouquinho suas dores. Eu quieto. Eu até lembrei do outro. Então me conte, me conte das suas dores. Eu falei, cara, que legal que você ligou agora, porque eu tô com uma dor na lombar, e no manguito rotator que tá me matando. Eu não lembro de outra dor agora tão intensa como essa. Falei, não, eu quero saber da dor do trabalho. Eu falei assim, a dor do trabalho é desesperadora, cara. Assim, eu falei, meu querido, faz o seguinte, eles vão com o roteiro pronto, aí depois de dor, fala, deixa eu entender melhor então. Isso faz sentido? São as palavras mágicas, né? Com a dor, isso faz sentido? Tal. E eu não suporto falar com alguém que vai usar isso. Tem uma máxima que é o seguinte, eles querem tratar todos por iguais. Você precisa ter roteiro? Sim. Eu sou o cara que mais falo, e no meu livro tem isso. Vendas não é um evento, vendas é um processo. Sim. Mas quando eu falo um processo, não é que você tem que ter um roteiro daquilo. Até porque todo mundo quer... você tem que tratar o cliente como você gostaria de ser tratado. Mentira! Eu tenho que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. Sim, e tem um cara que é o pragmático, tem um cara que é o afável, tem um outro cara que é mais tímido, né? Que ele é o detalhista. Eu não suporto vendedor que vem comigo, como me abraça, ou que falamos 2 vezes, ele acha que é meu brother, que é meu amigão. Eu não gosto de... Não pega em mim, sabe? Não pega. Deixa meu espaço aqui. Essa coisa de entrar, eu sou assim, mas você é muito chato. Aí por que funciona? Vocês lembram por que telemarketing funcionava? Porque eles faziam 1 milhão de ligação. E aí vendia. Claro, para quantos? Para 10. Uma coisa que eu tenho percebido é que nesse processo de fórmulas de venda, e a pessoa não ouve, o vendedor não te ouve. Ele vem, aí você chega e fala na cara dele. É isso mesmo. Não. E aí ele pega e continua. Ele se ignora que você falou não e ele volta com a pergunta que está prevista. Cara, não é assim que me vende, não está assim. Isso funciona para todos os investidores de imóvel. Não, mas não é esse. No meu caso, eu não sou investidor, eu vou morar no apartamento. Então, para mim é diferente. Esse roteiro não está funcionando. Não, mas esse roteiro funciona. Eu, de novo, vou falar para você. Eu não sou investidor. Você pode imaginar, o cara questionou o cara que poderia comprar. Aí ele falou, e aí, de onde você tirou isso? Eu falei, de mim. Eu estou dizendo para você. Eu falei, cara, eu estou dizendo, eu não sou investidor. Isso não está funcionando. Por quê? Porque eu não vou comprar nada. A gente percebe que os vendedores, eles acham exatamente isso, que é o vendedor vende e ponto. Tudo que ele tem que fazer, acrescentando a esta atividade que é óbvio que ele precisa fazer,
ele acha que ele está fazendo além do que ele deveria. Então, por exemplo, CRM, né? Fazer vendedor preencher CRM é um dilema. O vendedor vai te dar 1000 desculpas para não preencher aquele CRM. Isso, né, vivenciamos algumas vezes já. E, assim, eu acho que as coisas deviam ouvir no espontâneo. Você ouve de tudo. Você ouve de tudo, né? Não funciona, trava. Mentira. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar vendendo. Liderança. Né? Olha aqui, ó. Eu tenho o Enzo, que tem 10 anos. Tira nota excelente na escola. Falamos isso daí no café. Ah, mas eu não quero escovar o dente. Ah, mas ele tirou boas notas, não precisa escovar o dente. É verdade. Opa. A compensação, você vê? O que é isto? O que é isto? CRM, para mim, é como escovar o dente. Não vamos negociar. Tem que ser feito. Preencher e acabou. Não, mas não, querido, quando você for contratado, e esse é o problema da falta de job description. Eu disse, eu preciso disso. Você vai ser avaliado por aquilo. Não tem essa de eu gosto. Você quer que eu vendo ou preencho, faço relatório? Ambos. Essa frase é que esse entendimento da estratégia, da inteligência da venda, o vendedor, se ele não está atento, ele não entende isso. Ele acha que é um trabalho burocrático. Eu tenho minha trajetória de vendedor bem diferente, lá de uma outra época, quando eu era gerente de banco. E o banco que eu trabalhava tinha um conceito lá que eu diria que é os primórdios do CRM. O dono do banco, ele determinava que o gerente colocasse uma fichinha por cliente, chama ficha de visita. Então, você foi visitar o cliente, quando você volta, escreve para que, eventualmente, outro gerente vai visitar. É como se fosse um CRM bem tosco mesmo. Mas a questão, e aí eu falo por mim, era quando eu tinha que preencher essa ficha, aí eu me lembrava do cliente, eu lembrava da oportunidade, lembrava do que ele falou. Esse processo, ele fazia parte do braçal de escrever, de preencher os dados, era um processo que me ajudava no argumento de venda depois. Completamente. Então, mas entender isso, o vendedor só vai conseguir fazer isso quando ele tiver atenção nisso. Ele entender que venda não é apenas tirar o pedido e receber a comissão. É muito mais do que isso, é muito mais estratégico. Você anota, vê, estuda o cliente. Às vezes a gente recebe abordagem nas redes sociais, estudei tua empresa e eu queria uma reunião. Isso é o mais clichê atual. Estudei a tua empresa. Ele pode estudar, olhando o site, olhando tudo. Tem coisas públicas. Mas é superficial, né? Mas tem coisas públicas. E aí ele fala, olha, eu me divirto com isso. Eles chegam e falam assim, olha, Cine, eu olhei o teu site, olhei o teu proposta, olhei tudo que você está fazendo, pelo menos o que é público, e eu quero te ajudar a aumentar o seu processo de venda. Vamos conversar? Eu nem gosto do ajudar. Não, mas não é ajudar. Ele fala, eu quero te propor, quero te ligar, quero fazer uma reunião. Isso. A maioria pede a reunião. Quando começa a reunião, aí vem o primeiro argumento. Então, olha, me conte sobre suas dificuldades hoje. Me conte as suas dificuldades, como é a tua estratégia de venda. Aí você chega e fala, não, eu não quero dizer a minha estratégia, eu queria que você me dissesse como é que você vai aumentar. Não, mas para isso eu preciso conhecer sua estratégia. Eu falei, mas você me ligou dizendo que você já viu minha estratégia e tinha uma estratégia para propor. Não, eu vou propor. Mas primeiro eu quero te ver. Eu falei, cara, vamos ficar aqui discutindo. É a mesma coisa, é uma mentira. Isso acontece até de LinkedIn. Cláudio, é LinkedIn. Não sei o que, tal, blá. Eu adoro isso aqui, mas assim, tá ok, pode me ligar. Então, Cláudio, eu gostaria de saber. Eu falei, não, peraí, você escreveu aqui que você sabia disto, tal, e eu quero saber o que você descobriu e como que você pode me ajudar. Não, é que até que um falou, não, é que isso é um roteiro padrão nosso. Eu falei, então aprende a falar a verdade, depois você fala comigo. Tchau. Vocês não acham que as pessoas também esqueceram um pouco nessa questão de ajudar a aumentar suas vendas, ajudar a aumentar os leads, ajudar a aumentar não sei o quê? Vocês não acham que também esqueceram um pouco de como realmente é fazer marketing? O marketing se resumiu no Instagram.
Parece que agora a única técnica de venda que consegue se falar é o emocional. Eu tenho que gerar uma coisa emocional para vender e ponto. Não, mas e o resto? Claro que tem, mas não pode ser só claro isso. Não, só isso. Então, agora, quando começa a se transformar no emocional, eu preciso fazer alguma coisa disruptiva, eu tenho que ser polêmico, eu preciso levantar alguma coisa e pegar um monte de gente no primeiro momento. Depois, a venda não é mais aquele processo então, de relacionamento. Tá esse processo, não é só né? isto. Não é só isto. Parece que está acabando a ideia de que venda é um processo de relacionamento. Não, venda é um processo instantâneo. Vendeu, pegou, não pegou, vai ter alguém que pega. Mas você sabe por que mudou isso? Pelo seguinte, cada vez mais tem gente vendendo e o número de clientes não aumenta na mesma proporção. Fazendo com que é o seguinte, ou seja, eu tenho que dividir o bolo com mais gente. E ao invés das empresas falar o seguinte, vamos se especializar e sermos melhor ainda no que fazemos, eles ficam querendo gerar leads. A neurociência, não o neuromarketing, a neurociência diz o seguinte, nós decidimos, no geral, mais de 90% das nossas decisões elas são emocionais, mas elas têm embasamento racionais que nos trouxeram até aqui para falar o seguinte, ok, eu quero, é você. Não, você não vou olhar assim. É você. É exatamente isto. Mas tem toda uma racionalidade para me permitir vir à emoção e depois eu justificar pela razão. Nós fazemos com nossas vidas, com as nossas separações, com os nossos amores, com os nossos filhos. Fazemos isso com a vida, com a escolha dos amigos. Ela tem essa estrutura. E esquecemos de levar isso para o mundo corporativo. Por quê? Porque somos humanos. Esquecemos de levar o somos humanos para isso. É corporação, vem de corpo. Organização, vem de organismo. Ou seja, um tem a dependência do outro. Só que eu fui trabalhar em vendas. E eu tenho que entender todo esse processo. Não adianta eu falar para o meu cliente, falar... os caras não aprovaram, os caras lá do financeiro são difíceis. Os caras da logística que erram pra caramba. Os caras... Como os caras? Sou eu que represento aquela empresa. Eu estou falando de mim, de um pedaço de mim que está com defeito, e eu estou dizendo, olha, eu tenho esse defeito, mas a culpa não é minha, é da minha perna. Seria a mesma coisa. Eu, como gestor de vendas profissional, eu tenho que entender toda a base e escolher. Eu quero ser o guardião, o que representa a empresa e que, portanto, vou aguentar a porrada ou não. Porque vender tem uma complexidade absurda. Todo mundo acha, eu nasci vendedor. Mentira, ninguém nasce vendedor. O enrolão tem aí para tudo quanto é lado. Mas o profissional que busca alta performance, ele não nasce disso. É formado. Ele tem que informar, ele tem que se formar, informar, ele tem que estudar, ele tem que entender de liderança, ele tem que ter amigos que sabem sobre liderança para poder conversar, este é o melhor caminho ou não. Buscar alternativas e não ter soluções. Eu tenho que buscar alternativa. Quando eu entro na situação da vida onde que eu sou a solução, é de uma prepotência, uma arrogância absurda. E isto, para mim, é a linha do declínio. E não é do declínio, e as pessoas hoje em dia estão associando sucesso com a tua capacidade financeira, com o carro que você tem. Com o carro que você tem. Isso está totalmente errado. Isso está da tua trajetória e de como que você conduz essas relações com as outras empresas. Um CEO de uma grande empresa que eu estava fazendo trabalho há pouco falou, Cláudio, eu não entendo. Eu preciso... Os caras não fazem isso, não fazem aquilo, porque quando eu estava no lugar deles, quando ele era o vendedor, eu fazia isso. Eu falei, quase que eu falei o nome dele. Por isso que hoje você é o CEO. Porque ninguém precisava pedir para você fazer. E na hora que as pessoas entenderem que eu vou fazer isso porque facilitaram a minha vida dos processos, eu vou olhar sobre a liderança, sou o líder agora, porque isto é o caminho, porque este é o melhor caminho, eu vou buscar mais sucesso. De novo, pedras vão ter. O que você vai fazer com elas é que vai ser a grande sacada. Agora, voltando para o marketing aí, que já eu vou falar disso, que eu pulei para uma outra coisa. O marketing está uma grande piada dentro das organizações.
o que eu vamos ficar ando no marketing, então, porque senão a gente vai para uma outra direção. Mas vamos ficar no marketing, então. É o que eu ando percebendo também, porque assim, parece que tudo se resume a Instagram. Né? A gente vê, todo mundo sabe fazer marketing hoje em dia. Todo mundo. Todo mundo sabe fazer marketing. É o marketing de ostentação. E nem é realmente. Você acabou de falar uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, verdade, antigamente era com dinheiro, agora a questão de a pessoa mostrar a venda, mas hoje nem isso mais está contando. Parece que a moeda também ficou agora número de seguidores, número de curtidas, ou como é que está configurado o teu Instagram, se você está com foto bem feita ou não. Sidney. Só que está longe da realidade. Exato. Ou seja, queremos enganar alguém. Cadê o planejamento? Né? Sabe aquela coisa que você vê assim, um Instagram de uma hamburgueria? Os hambúrgueres são artesanais, são lindos. Quando você chega lá, o ambiente é ruim, o vendedor é ruim, você faz pedido, demora pra caramba. Quando vem o hambúrguer, quer dizer, o produto em si parece que não virou mais nada. Não preciso de um produto bom. Eu preciso só de um mostrar. Isso, eu preciso ter alguma coisa instagramável. Exatamente. Mas não tem venda ligado a isso, ou não tem o processo da entrega de boa qualidade do produto, né? É o que eu percebo também. Quando eu conheci a Renata, ela trabalhava no marketing de uma empresa com uma visão aspiracional e inspiracional grande. Ela queria ter uma agência. Você lembra de quem que era a tua chefe? Fazendo um podcast dia, entrevistando gente. Olha qual a aspiração, não é isso? Eu acho que era isso aí. A tua chefe foi minha aluna, não foi? Foi. Foi minha aluna. A minha chefe foi sua aluna. Foi minha aluna. E eu fui para a empresa que você trabalhava exatamente por causa dela. Né? Enfim, eu lembrei do negócio, eu dei risada aqui, lembrando lá para 2000. 2000! Então, a Renata foi criada dentro do conceito de marketing. E as pessoas esquecem o seguinte, aí, sem dar aula aqui, a origem da palavra marketing marketing é mercado em movimento. Não, a origem, quando você vai buscar a etimologia dela toda, marketing é uma palavra anglo-saxônica derivada do latim, que quer dizer mercare, portanto, ato de comercializar. Isso. Então é vender? Não, o ato de comercializar é a estratégia, o planejamento. Exatamente. Isto. E que se a empresa não tiver esta mentalidade, ela não vai conseguir, ela só vai ter um departamento. Departamento é uma área. Olha o que eu falei. Área é uma coisa delimitada. Sendo que o planejamento começa a integrar uma coisa muito importante. Dizendo o seguinte, quem não é de vendas trabalha com vendas. Quem traz resultado é o cliente. Portanto, todos nós, não é que vai vender, todos nós somos responsáveis pela gestão de marketing de uma organização. Sim. Vai explicar isso. Vai explicar. Não, mas aí que tá. Você vai explicar isso num nível tão elevado que quando a gente chega numa maturidade tão infantil, tá tudo meio júnior hoje, todo mundo tá juniorizado, que isso aí a pessoa nem alcança. Parece que é um nível de sabedoria quase transcendental. Não existe público que alcance. Não alcança. Acaba ficando, Sidney, extremamente teórico. Ideológico, assim. Exatamente, porque as pessoas não praticam. Então, como ela não pratica... Não pratico, não tem. Não tem. Não sabem. Não entende isso. É verdade. Sabe, se eu estou tomando uma organização que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, para onde que essa empresa vai, ou quem sou eu, não sei, não tem propósito. Isso é lamentável. Tá aí a nossa visão e missão. Ela não é praticada. Nossos princípios e valores. Pode fazer meia nota, tá? Como isto? Que sinais eu estou dando para os meus colaboradores? Que sinais eu estou dando? Nós somos uma empresa inclusiva. Aí daqui a pouco não é nada disto. Que sinais? Está desconectando completamente. Sinais? E mais, agora está indo para as IAs. Agora está indo para... Quem está fazendo tudo isso agora é IA. Você não tem hoje um processo com qualquer grande empresa que não abre um WhatsApp e o WhatsApp começa a conversar com você não sabe nem às vezes até melhor do que um vendedor. O WhatsApp tem pelo menos um roteiro lá, mas a venda está começando a ser tão automatizada que a gente só reage agora. E você sabe que você está conversando com um computador. Um robô, né? Você sabe, você fala, não, é melhor mesmo conversar. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido, pelo menos eu vou direto ao ponto. Esse movimento eu acho que a gente está
deixando a desejar. E sim, nós estamos fragilizando as áreas de venda dentro das empresas. Fragilizando mesmo. Porque quem está no papel de vendedor, primeiro, não quer prestar atenção, não quer planejar, não quer se dar o trabalho de criar repertório para argumentar. Porque a verdade, você falou uma coisa agora há pouco, que o vendedor assiste, lê muito. As pessoas hoje não querem criar repertório, elas confiam que o repertório está disponível. Que entregaram pronto para ela. Mas o repertório também, se tiver alguma coisa, está disponível. Essa condescendência, essa preguiça. A gente fala condescendência para ficar elegante, mas parece assim uma preguiça de pensar. É uma preguiça de avaliar. Eu quero fazer um processo de venda. Não, eu quero ou atender, não gosto de atender, mas eu vou atender porque o cliente veio aqui, que saco. Eu lembro, na época de banco, tem uma época que a gente fechava o banco 4h30 da tarde. Agora eu não sei. Agora está toda uma outra realidade. Não, mas independente. Que às 3 agora. Mas na época que fechava o banco às 4h30, não tinha mais alternativa. Fechou o banco. Hoje você tem inúmeras alternativas online. Na época, eu lembro que a agência que eu estava, eu cheguei numa agência nova e a agência precisava recuperar, batia 4h30, todo mundo começava a aplaudir dentro da agência, tipo, fechou a agência. Eu falei, gente, fechou as oportunidades de a gente ganhar dinheiro, fechou a oportunidade de fazer venda. Não, Exato. A gente aqui trabalha até as 4h30. Falei, olha onde está. Isso lá atrás. Hoje parece que isso é institucionalizado. Eu não tenho nada a ver com o resultado, eu não tenho nada a ver com a venda. Se estão me pagando comissão, eu acho que é baixo. Eu acho que é muito trabalho para pouco. Então, assim, é uma insatisfação. Baixo, né? O comprometimento está todo detonado. Eu queria mostrar uma coisa. Hoje, tá aqui, ó. Hoje, eu recebi assim, ó. Eu escrevi dizendo, recebi uma indicação sua, gostaria muitíssimo, eu coloquei, de utilizar o serviço de vocês, mas eu quero conhecer um pouquinho, tá? Oi, tudo certo? Sou o Enzo, o consultor aqui. Como posso te ajudar hoje? Eu posso mandar um áudio? Pode mandar seu áudio sim. Assim que você enviar, ele será transcrito automaticamente, já consigo te ajudar rapidinho. Eu falei, isso é um atendimento por IA? Aí tá aqui. Não, eu sou novo por aqui e fui treinado pelo time da tal para te ajudar. Como posso te atender hoje? É uma IA, só para te avisar. Aí eu mandei o áudio e falou, entendemos que muitos clientes enfrentam desafios semelhantes ao seu. Queremos apresentar uma ótima solução para tal e diagnosticar. Que é uma tecnologia super avançada que nos ajuda, tal, sabe como é que encerra? Aí disse, ó, quer ver? Solta jogar, forma eficiente, garantindo... E caso decida tal. Isso faz sentido para você? De novo. Aí aqui, ó. O que acha? Se fizer sentido para você, me diz qual o melhor dia para agendarmos um bate-papo. Meu caro. Não, mas aí assim, olha, vamos extrapolar um pouco. Né? Aí é uma IA. Certamente é uma IA toda montadinha. Bom, terminou. Aí você fala, quero montar um bate-papo. Quando chega o humano para falar, ele não leu nada disso. Ele não viu história, ele começa não viu nada. Tudo de novo. Bom, vamos lá. Então, em que posso te ajudar? Como posso te ajudar? Com tudo aquilo que eu falei. Não, mas é que sabe o que é? Que agora você está falando comigo, então me conte tudo novamente. Gente, é cansativo esse processo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que assim, eu, em marketing, vejo muito isso. E sinceramente, no final do dia, eu tô assim, maluca com tanta informação. Né? É muita informação. Eu sou a louca das redes. Eu estou sempre buscando informação em todos os lugares. Mas chega no final do dia, às vezes fica inconclusivo. Porque você viu uma coisa falando A, depois você viu outra coisa falando B, depois você viu outra coisa falando C, e aí as coisas não se conectam. Eu tento tirar a minha lição do dia. Como é que em vendas, na gestão comercial, como é que vocês olham isso de uma maneira um pouco mais prática? Porque, assim, o vendedor, ele recebe uma série de informações da empresa. E, às vezes, isso não é muito estruturado para ele, né? Às vezes, ele recebe um relatório de uma área, outro relatório de outra área, aí ele participa de uma outra reunião. Enfim, são inúmeras informações que ele recebe e ele também busca, obviamente, o bom vendedor busca informações no mercado.
Agora, tem vendedor que tem um pouco de dificuldade com isso, né? Ele recebe tanta coisa que ele fica um pouco perdido em focar no que realmente ele precisa, no que é importante, o KPI. Você falou vendedor ou gestor? Gestor. Vamos ok, pensar gestor, no tudo gestor. bem. É que um gestor ele foi um vendedor um dia, mas vamos pensar esquece. num gestor. O gestor, ele tem que ter os KPIs na cabeça dele e KPIs que, assim, se isso aqui não tiver bom, o resto tá uma caca. Né? Eu não vejo muito isso nas empresas hoje. De direcionar o KPI e dele ter esse KPI na cabeça. Eu me lembro que quando eu trabalhava na DHL, era a empresa sopa de letrinhas, né? Era KPI para tudo quanto é lugar. E os gestores tinham os KPIs muito claro na cabeça deles. E era transmitido para a equipe. Hoje eu não vejo isso. Eu arrisco dizer, aí talvez contribuindo de uma maneira muito dura, Não, queria a opinião de vocês, porque de repente a eu tô maioria com uma dos percepção vendedores adota uma postura de tirador de pedido, a gente já sabe disso. Fica reativo, a maioria dos vendedores não quer planejar. Os gestores, eles ficam controlando os relatórios e controlando os vendedores. Tirou pedido, tirou pedido, tirou pedido. Ou seja, o próprio gestor está exercendo uma questão mais processual, de controle dos processos, não necessariamente da venda. Então, quando você fala desse gestor que recebe informação, faz uma curadoria, bola uma estratégia, quase parece uma utopia. Porque os gestores estão cada vez mais comando e controle, ou seja, eles controlam. O que eles vão controlar? Os processos de venda, não necessariamente a venda. Aí ele olha o KPI, não, ele importa o que disserem, olha, o KPI agora é isso. Ou ele fica com aquela visão rasa. O resultado do dia era tanto e não deu tanto, foi acima, foi abaixo. Quer dizer, quase binário. Quase binário. Ou seja, a gente vê esse gestor escapando do papel estratégico dele. E isso está acontecendo não só nas vendas, está acontecendo com a liderança de um modo geral. A liderança que está evitando liderar, está só controlando, controle. E mais, agora você tem instrumento, né? O instrumento de controle. Fez, deixa eu ver, manda para mim, manda uma foto, quero ver, foi lá, tá lá. Ou seja, fica um controle, quase que um microcontrole, que só contribui para uma coisa, tirar a maturidade. Ou seja, só piora o processo, só vai fragilizando ainda mais o processo. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho na história da empresa, da organização. Tipo pirâmide do Egito? Não. Vou voltar um pouquinho. Não sei, parece que veio estragando tanto. Eu comecei dando aula de marketing, né? Porque não existia aula de vendas. Aula de vendas, não precisa. E eu acredito que na hora que eu faço aqui, o que te levou, se eu me pergunto assim, o que te levou a ter alta performance de vendas, troféu, placas que você ganhou? Eu falei, foi o conhecimento de marketing. Ou seja, me ensinaram a importância que tinha de eu pensar antes de fazer. Porque senão você vai ser inconsequente. E a palavra de inconsequente é não estar apto à consequência daquilo. Não sabe lidar com ela. Não sabe lidar com ela. Então, você sabia disso. Dentro das organizações, eu fui diretor de marketing, depois diretor de vendas, né? E fui vendedor. O que eu vejo isso? Eu vejo hoje, fazer uma comparação no tempo, eu não tenho planejamento de marketing. Não. Eu não sei quem influencia, quem decide, quem compra, quem usa. Porque marketing pode me dar isso. Eu não sei qual é o PCI, perfil de cliente ideal. Vem de marketing. Eu não sei o que é e qual é o perfil de brand equity, de equidade e valor de marca. Eu não sei qual é o meu reason whys. Eu não sei qual que é o meu unique selling proposition. Tudo palavra em inglês, cara chata pra caraca, tal. Então vai lá buscar essa porreta. Isso. Vai lá buscar essas porretas aí, tá legal. Eu não sei qual é o meu posicionamento competitivo. E aí eu sou gestor de vendas. E eu tenho que criar o meu plano de vendas, ou o diretor de vendas. E o meu plano de venda ele só é estruturado se eu souber o plano de marketing, para saber o caminho. Claro. Até porque 80 a 90%, escutem isto, 80 a 90% de todo o objetivo que eu tenho que cumprir durante um ano está dentro da base de clientes. Sim. Da base. Eu não preciso buscar fora. Dentro. Como é que eu faço isso? Sabendo o meu wallet share da carteira de cliente, ou seja,
do quanto que eu vendo de copo, aquele cliente compra copo. Quanto que eu vendo de copo para ele e quanto meus concorrentes vendem, para saber como é que eu posso fazer para aumentar. Eu tenho que saber ali. E parece que esse cara está dando aula. Não, eu estou dizendo que precisa ser feito. Feito. Eu preciso saber a minha possibilidade de cross-sell, de fazer um mix de produto, tem um mapa de oportunidade daqueles clientes, no mínimo os estratégicos. Eu tenho que ensinar o vendedor que, ó, pega teus clientes estratégicos, conceito de Pareto. 70%, 80% das tuas vendas vem desses 20%. Quem eles são? Como é que eles estão? Como é que nós estamos respeitando? O que esse cara entende de valor? Quem que influencia, quem decide, quem compra, quem usa? Eu trouxe conceitos de marketing, que veio de lá. Legal, mas não é só isto. Aí eu vejo. Olha, em treinamento, você tem que criar valor para o cliente. Me explica o que é esse criar valor. Não, valor é você mostrar... Não, eu não preciso me explicar, porque eu não sou burro disso. Isso daí eu entendi, que tem que mostrar o que eu sou diferente. Para mostrar o que eu sou diferente, eu preciso usar uma ferramenta chamada SWOT Análise. Para saber o quê? O meu diferencial competitivo em relação aos meus competidores. Portanto, eu tenho que fazer uma análise de concorrência. E a empresa... Eu falei, me dá o SWOT da empresa. Não tem. Isso é acadêmico. Isso é acadêmico. Tá bom, então me dá aqui, ó, a matriz de forças competitivas do Michael Porter. Não vai chegar. Mas você quer... Por que você quer isso? Eu quero saber a força que nós temos em relação aos nossos clientes. Porque se o cara se depende dele pra caramba, e ele toda hora está te pedindo desconto e você não divide isso daqui, você vai continuar refém dele. E se ele deixar de comprar, talvez você quebre. Então, eu preciso saber disso para saber qual a estratégia de vendas que eu vou ter que fazer. Eu tenho que saber de onde que vem. E outra, quem fala de valor não é o vendedor, não é o gerente, vem de marketing. Me diz o que é valor. Valor o que é? Eu, comparado com meus competidores, tenho essa diferença. Para este PCI, esses clientes aqui, eles entendem que isto é valor. Porque eu monitorei, por exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho esse telefone aqui, pronta entrega. Ninguém tem. Normalmente 7 dias. Pronto, entrega. Falou, mas não tem problema. Eu só quero fazer isso a partir de 1º de setembro, implantar. Não, mas se você quiser ele agora, eu posso te entregar. Eu falei, então, mas... Aí o cara está mostrando o que ele acha que é valor. E para mim não tem valor nenhum isso. Porque ele não está preocupado. Ele não fez um mapeamento, uma pergunta, tal. E isto é inacreditável como é que os caras fazem. Aí coloca o cara para fora. O que o marketing pode me ajudar? Se eu tenho um planejamento, ele vai me ajudar a fazer o onboard sales. O que é isso? Tudo que está lá. Então, isso aqui que é valor. Olha aqui os indicadores que são relevantes, porque isso aqui é importante, aquilo lá é importante, isso aqui é importante e tal. Aí, diretor de vendas, entende que hoje o conceito é marketing. O que é o marketing? É o conceito de sales com marketing. É a junção dessas duas informações que vai gerar. Então, entenda uma coisa, sua besta. Forecast não é planejamento. É previsão de vendas. Previsão. É previsão de vendas. E ele não tem que fazer mês a mês. Ele tem que fazer ao longo do tempo. Fazer um JBP, um Joint Business Plan, eu preciso entender a estrutura de marketing com a estrutura de vendas para oferecer isso. Ou você acha que eu vou ficar... Eu vendo refrigerante. Eu vou ficar todo dia para o Carrefour falando, você quer comprar refrigerante hoje? E aí? Refrigerante? Não, o vendedor tem que ser empenhado. O que é isso? Tem um planejamento, tem uma estrutura. E o KPI para o grande cliente pode ser diferente do pequeno cliente. Com certeza. Com certeza. Isso é culpa dos caras de marketing que não aprenderam vendas. E isso é culpa dos caras de vendas que não entenderam de marketing. Porque isso é um casamento. É um casamento. Como é que uma empresa pode ter vendas sem planejamento, sem marketing? Porque confundiram marketing, sabe com o quê? Com propaganda. Com propaganda. Sim. Não, isso aí é clássico. E um clássico. O que dói um pouco é a gente estar num período que tem tanta informação disponível. Tanta informação mas de ninguém tudo, sabe usar de uma forma estratégica. Não quer usar, quase que despreza. Sabe o que eles falam? Isso é teoria. Eu falei, filho, teoria nada mais é do que a prática, escrito, tirado do lado ruim e estruturado, para ser mais fácil para você. Por isso que a gente precisa ler, porque um cara lá, o pensador, ele já fez aquilo lá, você não vai precisar quebrar a cabeça para chegar aquilo lá, imagina. É verdade. Tem que fazer a fórmula do E é igual a MC ao quadrado.
O Einstein quebrou a cabeça para aquilo lá e chegou a fórmula. Pá, você acha que agora para fazer fusão, não sei o quê, eu vou precisar fazer a fórmula tudo de novo? Já ensinaram como é que faz borracha. Agora eu vou ter que aprender como é que faz a borracha? Então, é no mínimo burro isso. Então, pega o que já está. Por isso que eu falo que é teoria na prática e prática na teoria. Os dois andam juntos. Eu preciso do planejamento estratégico. Eu preciso do planejamento de marketing. Eu preciso do planejamento de vendas. E aí eu consigo orientar com muito mais propriedade o que tem que ser feito. Senão, sabe o que eu vou ter? Soldados com um brasão maior dizendo: vamos pra guerra! E tem uns caras lá do outro lado metralhando a gente pra porrada. O profissional de vendas, o gestor, tem que ser um SEAL. Sabe o SEAL? Aliás, leiam um livro sobre os SEALs norte-americanos, vocês vão entender. Eles não treinam para acertar. Eles treinam para ser impossível o erro. E isso é legal. Quer dizer que eles nunca erraram? Não é isto. Eles treinam para se tornar impossível o erro. E é o que as pessoas não querem fazer. Que bárbaro. Bárbaro, Tomanini. Bom, chegamos ao final aqui do nosso podcast. Não! Não! Tava um papo tão gostoso, tão delicioso. Olha, a gente passou o tempo aqui e a gente nem sentiu, Bagunçamos o roteiro teu, foi mas olha, direção, eu tava olhando aqui, eu tava tudo. dando, enquanto vocês falavam, eu tava dando aqui uma olhadinha. E sabe que a gente abordou quase que todo o roteiro? Que legal, porque que assim, bom. o papo tava tão gostoso e conectado, né? Porque a gente estava com um assunto aqui conectado. Né? Quando a gente fala de processo comercial, é impossível não falar de marketing. Quando a gente fala de marketing, é impossível não falar de processo comercial. Então, assim, o dia que as empresas entenderem que essas duas áreas só vão funcionar redondo quando elas estiverem conectadas, a gente vai ter um sucesso muito grande, né? Muito maior. Mas eu não posso encerrar sem fazer uma pergunta para o Sidney. Você me permite essa? Óbvio, fique Sidney, à vontade. juro que isso é de coração. Qual, na verdade, os principais atributos de um gestor de vendas, um líder de vendas de alta performance? Olha, se eu pudesse colocar atributos, eu não teria 1, 2, 5. A gente começa a ficar com tantas possibilidades que o ideal é a gente pensar assim, o gestor de alta performance devia ser um gestor que presta atenção e amadurece a equipe. É evidente que a gente tem um leque enorme de possibilidades, mas ele amadurece a equipe. Ele faz a equipe prestar atenção, faz a equipe cumprir os rituais, os processos, mas entender por que os processos acontecem. Ele faz, não é no sentido de controle, ele faz no sentido de engajar. De mostrar. E aí tem uma jogada. Eventualmente, ele mostra. Ele deveria fazer o que o a gente seguinte. estava falando Exatamente. Então, vem cá, tudo bem, está difícil para você entender, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar como é. E aí eu faço toda a jornada, mostra, fala, agora vai, agora me supera. Esse movimento do gestor de alta performance passa por uma coisa de autoridade. Ele tem que ter sido um vendedor de alta performance. Se ele foi um vendedor medíocre, ele precisa trabalhar muito mais para se preparar para poder ser um gestor. Senão, ele vai ser um controlador. Ele não vai melhorar a equipe. Ele não vai haver alta performance. Não tem fórmula mágica, gente. Venda é tudo que você colocou. Planejamento, estruturação, definição de KPIs. Ele tem que ter uma atenção. Ele, gestor de alta performance, tem que ter atenção. A equipe dele tem que ter atenção. Se a gente tivesse um pouco mais de atenção, a gente ouviria melhor, a gente aplicaria melhor o entendimento, planejaria melhor. Não é tão difícil ter alta performance, se a gente olhar de uma maneira muito simplista. Não é difícil. A questão é que o mínimo as pessoas não estão fazendo. Então, o gestor de alta performance seria uma pessoa que faça, pelo menos, a atenção nobre nessa história. Tenha atenção naquilo que você está fazendo. Se conecte. Entenda que seu processo é de venda, não de tirar pedido. Não, bárbaro. E agora a pergunta vai para você. Agora ele vai colocar. Vamos lá. Como é que a Micheli pode ajudar uma empresa a alcançar esse alta performance que nós estamos falando?
Você sabe, Cláudio, que nesses 27 anos de carreira, eu aprendi muito, né, com empresas que faziam o processo de uma maneira simples, que faziam o processo de maneira burocrática. Então, eu vi de tudo, né? Eu vi de tudo. Eu vi que chegava uma época, a época do planejamento, por exemplo, a empresa ficava em pânico. Você via as áreas em pânico. Por quê? Porque ao longo do ano, os departamentos não se planejavam, não olhavam para os seus números, não olhavam para os outputs das suas equipes. Os departamentos não faziam isso. Então, os departamentos esperavam chegar o momento do planejamento estratégico para todo mundo olhar. Então, saía todo mundo buscando informação, porque o marketing pedia para poder fazer o planejamento estratégico da empresa. Então, eu vi de tudo. Eu vi esse caos acontecer. E o que a gente trouxe para a Mexili? A gente trouxe a simplificação do planejamento estratégico. Então, hoje, eu consigo chegar numa empresa, a gente faz um diagnóstico, obviamente, né? Mas a gente consegue implementar um planejamento muito mais dinâmico. A empresa não precisa parar para fazer o planejamento estratégico. E eu não consigo implementar marketing sem que a gente tenha, pelo menos, esse planejamento dinâmico, né? Para que a gente consiga definir canais, melhoria de produtos, né? Definir o passo a passo que marketing que tem que olhar. Então, não é só melhorar site, não é só melhorar Instagram, não é só melhorar LinkedIn. Quando o cliente vem me pedir isso, eu falo, pera um pouquinho, vamos olhar, vamos dar um passinho para trás e vamos olhar o todo. Né? Como é que você está no mercado? Quem são os seus competidores? Quais são os gaps que você está tendo? Então, a Mexili trouxe isso, né? Essa forma de fazer planejamento de uma forma mais dinâmica e mais simples, onde as empresas conseguem aplicar isso no dia a dia. Eu queria mostrar aqui, antes da gente finalizar, o novo livro do Sidney, né? Está sendo lançado, né, Sidney? Aqui em primeira mão. É né? O primeiro podcast. Líderes em Crise, acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui a tarde inteira, né? E tô louca para ler. Muito obrigada pelo presente. Que bom, obrigado. E também queria falar sobre o livro do Tomanini, Gestão Comercial. Gestão de Venda 5.0. Gestão de Venda 5.0. Que o pessoal vai colocar aí já vai já colocar lá. aqui. Aqui foi feito para os gestores. Aí que vale a pena. Lá eu falo, inclusive, da utilização de IA, das estruturas, do processo de vendas. Vai ser muito legal. Muito legal. Não, 2 feras aqui que eu tive a honra de receber. Então, ficamos por aqui nesse primeiro episódio do podcast Mexili. E nos sigam nos canais de sua preferência, YouTube, Spotify. Vai estar lá disponível nas principais plataformas, tá bom? Fiquem atentos ao próximo episódio. Tchau, tchau.